Queixas de Abacuque a Deus para os nossos dias. Olá, irmãos. Eu sou o pastor Marcos Menezes, do canal Evangelho do Reino em 1 Minuto. Desejo a paz do Senhor a todos. E neste vídeo que eu trago para vocês, eu vou falar sobre o profeta Abacuque, lá do livro de Abacuque, né? A ideia é falar sobre o capítulo 2, mas o livro de Abacuque, no capítulo 1, Abacuque inicia esse capítulo no 1, se queixando a Deus sobre a perversidade do homem sobre a terra, a perversidade dos judeus, sobre o mal que o homem está causando sobre a terra, sobre a desobediência do homem judeu para com Deus. E também eu vou traçar um paralelo no capítulo 2 com os dias de hoje. Apesar de Abacuque ter falado ao povo judeu, mas serve para os gentios nos dias de hoje. Bem, eu vou contextualizar um pouco para a gente entender quem foi Abacuque. Bem, Abacuque viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Nessa época, o povo judeu era rebelde, né? Eles estavam fazendo tudo ao bel prazer, fazendo as obras da carne, né? E o povo estava passando por uma rebeldia intensa. E Abacuque, ele inicia no capítulo 1 justamente falando desse povo, como ele está, a situação que eles estão, entregue, né, ao mal, à iniquidade, adorando ídolos, né, eles se curvam a Deus, oram a Deus, mas também se curvam a ídolos. Eles não têm a fidelidade para com Deus. Eles estão desobedientes e também não têm a fidelidade para com Deus. Eles estão adorando ídolos. Eles se curvam, oram a Deus, mas também vão lá, se curvam e oram a ídolos. E nessa profecia, para a gente começar a ler o capítulo 2, era esse contexto que eu preciso que vocês entendam. Abacuque se queixa a Deus no capítulo 1. E no capítulo 2, ele está esperando a resposta de Deus sobre a queixa que ele fez. Ele está esperando a resposta de Deus sobre a queixa que ele fez. E aí, vamos começar aqui. Eu vou olhar para cá, que minhas escrituras estão aqui no notebook. Eu estou gravando no celular. Então, às vezes eu estou olhando para o vídeo para ler as escrituras. Eu vou ler a escritura para vocês e mostrar esse barulho aqui que está passando. É moto aqui, estou bem na avenida, estou gravando de casa. Então, desculpe aí o barulho da avenida, da moto. Mas é isso. Vamos ler então o capítulo 2 de Abacuque, que diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ó, Abacuque, tá vendo? Ele ficou de posto sobre a muralha. O que está falando aqui? Ele está ávido e esperando a resposta de Deus. E a fé dele que a resposta viria era tão grande que ele estava de sentinela. Ele estava o tempo inteiro de ouvidos aguardando pela resposta de Deus. E de fato a resposta de Deus veio. Que Deus fala assim, né? No segundo versículo: Então o Senhor respondeu: Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, e não falhará, ainda que se demore. Espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. Escreva também: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. O justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória
E o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com as canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Seus credores não se levantarão de repente? Ou seja, o cara montou a coisa por extorsão, né? Os credores dele se levantarão de repente, ou seja, vai começar a cobrar ele, né? E aí continuando: não despertarão os que fazem tremer, que são os credores? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Quem dirá que o homem, ao obter lucros injustos, vai escapar do mal? Na verdade, o mal vai apanhá-lo, porque ele está fazendo coisa errada, desobediência contra Deus. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem o Senhor dos Exércitos, que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? É uma pergunta foi feita aqui. E a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Olha só, mesmo diante de todo esse escárnio, mesmo diante da desobediência de Deus, do homem para Deus, mesmo diante do homem fazendo mal, matando, roubando, prostituindo, Deus ainda, Ele tem misericórdia da gente. Olha só, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ou seja, serão muitas pessoas, elas serão despertadas, né? As pessoas acordarão, entenderão de fato quem é Deus, o grandioso Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor de Israel, Senhor dos exércitos, né? E conhecerá Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós, para que nós sejamos salvos. Através do sangue de Cristo, agora derramado na cruz, nós sejamos salvos. Agora, continuando: ai daquele que dá ao seu próximo bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Ou seja, a gente vê aí as pessoas nos bailes com um copo de bebida, a pessoa coloca um Boa Noite Cinderela dentro do copo da pessoa e arrasta a pessoa para um lugar onde vai abusar da pessoa. Ou seja, aqui está falando nem do abuso, está falando só a questão de ver ela nua, já está pecando, imagine o resto. Aí a palavra fala: beba bastante vergonha, porque é isso que causa com a pessoa, ela vai receber vergonha, porque o que ela fez é desonroso, é maligno, né? Em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada, muita vergonha cobrirá a sua glória. Por causa do ato da bebida expor a nudez da pessoa, olha o que a pessoa recebe: vergonha em vez de glória, porque ela ama o erro, ama a maldade, ama a iniquidade. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Como é pesada a palavra de Deus. A gente para pensar como muitos estão cometendo erro, né? E a gente também tem que lembrar de nós, temos que nos vigiar para que a gente também não cometa os mesmos erros, porque que adianta eu correr a corrida e chegar no final eu for reprovado?
Eu quero correr a corrida, mas quero ser aprovado. Então eu tenho que olhar para mim, para os meus erros, para que, olhando os erros dos outros, eu não cometa os mesmos. Nós temos que nos vigiar. Aí, no final do capítulo aqui, Deus está falando das imagens, né? De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que eu faço confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira desperta, ou a pedra sem vida acorde. Poderá isso dar orientação? De maneira nenhuma. Está coberta de ouro e prata, mas não respira, não serve para nada. Mas o Senhor está em um santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. É assim que termina o capítulo de Abacuque 2. Mas se a gente parar para olhar, você vê que os judeus estão inseridos em tanta maldade, em tanta iniquidade, em desobediência, em infidelidade. E você vê que tudo que fala aqui no texto, nós podemos traçar um paralelo para os dias de hoje. O homem hoje está como na época de Sodoma e Gomorra, praticando mal, fazendo mal, e faz as coisas e não percebem, às vezes não sentem, e na verdade sentem, né? Eles gostam, se preenchem com aquilo. Mas eu fico assim, nós não ficamos surpresos, até porque as escrituras dizem que no final dos tempos o amor no coração do homem se esfriará, a iniquidade, a tecnologia se multiplicará, o mal se multiplicará. Então, mas o ponto crucial que a palavra também traz é que ela fala aqui que o dinheiro é ilusório. O dinheiro é ilusório. Eu estou procurando aqui o versículo que fala sobre que o dinheiro é ilusório, porque o homem, ele passa a vida dele toda em busca de riquezas, fama, glória. Ele buscando assim incessantemente, eu vou ficar rico, e isso são coisas da carne, e se esquece de olhar para as coisas do Espírito, olhar para o alto, para as coisas que vêm do céu, para as coisas que vêm de Deus, lembrar sempre do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador. Mas o homem, ele se prende ao dinheiro, achando que isso é o que vai fazer diferença para ele. De fato, o dinheiro para essa terra, ele é bom? É claro que é. Só que a gente tem que pensar que não podemos amar o dinheiro acima de Deus. Deus primeiro, o dinheiro em segundo plano, né? É óbvio que se eu falar dinheiro não é bom, se fosse assim, Davi e Salomão não eram ricos, eles eram ricos. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é despertar para Deus primeiro, porque despertando para Deus, o resto é acrescentado na nossa vida. Então é nessa questão. E quando a gente olha para esse paralelo e vê o que está acontecendo nos dias de hoje, e que fala que o dinheiro é ilusório. Por que o dinheiro é ilusório? Que adianta você correr a sua vida inteira atrás do dinheiro, chegar no final da vida, você não alcançou o objetivo que você queria, que era ter dinheiro, e também não trabalhou para o reino de Deus. Você foi para um lado e esqueceu totalmente do reino de Deus. Não digo que as pessoas que vão fazer isso, às vezes não terão salvação. Pode ser que sim, porque no final do tempo, se ela se arrepender e reconhecer Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador, elas serão salvas. Então isso com certeza. Pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês no vídeo de hoje, e senão vai ficar muito extenso esse vídeo, mas eu quero desejar para vocês que acordem, despertem para as coisas de Deus, para o reino de Deus, sejam coração puro, tirem o orgulho, a vaidade, porque isso é vão, não serve para nada. E o vídeo que eu faço hoje não é para a minha honra e glória, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que eu quero apontar, porque eu sozinho nada posso, só com Jesus Cristo e o Espírito Santo comigo que nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Sozinho não podemos nada. Então, a paz do Senhor a todos. E este vídeo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que o nome santíssimo de Deus seja louvado e glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Créditos: Deus Pai, Jesus Cristo Filho,
Espírito Santo Consolador. Leiam as Escrituras e saibam tudo sobre Deus, e que Deus abençoe a todos vocês.